Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quem está feliz nessa noite? Que alegria poder estar aqui, reunido, cultuando ao Senhor nessa noite. Vocês devem estar estranhando alguma coisa aí, não está não? Deve estar estranhando o pastor Claudinei, ele está lá em Curitiba, está ministrando numa igreja lá. E aí hoje, eu estou com a oportunidade de trazer aqui uma palavra de Deus para vocês. Pode se assentar, pode se assentar. E interessante, essa semana lá na célula, a gente fez um parênteses lá e eu estava conversando com os irmãos sobre os desafios, os desafios do crescimento, que a gente precisa se dispor, para que Deus haja na nossa vida. Muitas vezes a gente fica procurando, eu não estou preparado, ou isso, aquilo, e a gente precisa assim, fazer a nossa parte. Nós precisamos ter disposição para isso, nos colocarmos diante de Deus. Quando Deus, Ele coloca algo, no nosso caminho, a gente não fugir, daquilo que Deus tem para nós, E eu estava conversando com alguns irmãos lá, que lá na minha cela a maioria já são tudo batizados, já são membros da igreja, são membros da cela. E eu estava lá, falando para eles, e qual que é o próximo passo? Se hoje você é um membro da célula, você já é um membro da igreja, e aí? Qual que é? A palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, qual que é o próximo passo? Você vai ser um líder de célula? Coloca um alvo, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, eu não sei, mas vá para a presença de Deus, pede para que Deus te mostre o caminho. O Ivanil até falou de manhã a respeito do chamado. Deus tem um chamado para todos nós, e eu falei a respeito disso para eles, e até um irmão deu um testemunho lá. Ele falou assim que no dia do amigo, ano passado, quando nós fizemos o dia do amigo, e aí ele ficou com a missão de compartilhar um testemunho lá, e ele falou, rapaz, eu estava assim com o coração, mas eu falei sim, ele falou assim, eu fui, e se desafiou, e glória a Deus. Por quê? Porque avançou e cresceu. E aí isso nós falamos na terça, quando foi na quarta, o pastor mandou mensagem para mim, leva a palavra lá domingo à noite. Eu falei, eita Deus, começou por mim, estava lá ministrando lá, falando para os irmãos, e começou por mim. Mas glória a Deus por essa noite, estou com muita expectativa, e com aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, amém? E, quero cumprimentar você, nosso convidado, que está aqui nos visitando nessa noite, para nós é uma alegria receber você aqui no nosso meio, estou muito feliz de poder estar recebendo você aqui, que você possa ter uma semana aí vitoriosa, abençoada, que o Senhor possa falar o seu coração, que você possa sair daqui nessa noite cheio da presença de Deus, amém? Curve sua cabeça aí, irmão, vamos orar mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo, Ele nos ministre nessa noite. Pai, Deus, eu me coloco aqui, ó Deus, como mensageiro do Senhor, Pai, para compartilhar a palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Deus, todo teu povo, todos que estão aqui nessa noite, nós viemos aqui, ó Deus, em busca, Senhor Deus, de encontrar com o Senhor, de ouvir uma palavra, ó Deus, de ter uma experiência contigo, de sair daqui diferente. Ô Espírito Santo, então fala com cada um de nós aqui nessa noite, nós possamos sair daqui cheio da sua presença. Deus, que cada um aqui possa sim, ó Pai, sim, receber de Ti nessa noite, receber, ó Pai, porque eu sei, Deus, que se o Espírito Santo não fizer, se o Senhor não fizer, Deus, nós podemos apagar essa luz aqui, fechar essa porta e ir embora, Deus, porque é o Senhor, Pai, quem faz é o Senhor. Deus, eu me rendo a Ti, eu não tenho nada de mim para oferecer, Deus, mas eu vou compartilhar, ó Pai, a Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar um coração sedento, um coração que esteja, para uma terra fértil, para que a Tua palavra ali, Senhor Deus, ela possa germinar e dar frutos. Deus, assim eu oro, Pai, já te agradecendo, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. O tema da mensagem dessa noite, nós vemos aí, estamos meditando já, e esse é o mês, nós estamos falando a respeito da visão, da nossa visão como igreja, nós somos uma igreja em célula, e hoje nós vamos mergulhar nessa visão, de uma igreja em célula. Então, o texto que eu vou ler das Escrituras, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 17, Efésios 2, 17 ali, ó, já está ali no telão, eu vou ler aqui, que diz assim, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois
por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui está falando de Jesus, né? Através de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo, né, como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, né, santo no Senhor. Aí preste atenção, né, a ênfase nesse versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, né, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu vou ler também um outro texto, está lá em Romanos, né, o pessoal da mídia vai colocar aqui, Romanos 6, né, Romanos 6, vamos ler ali o versículo 4 e o versículo 5, né, Romanos 6, 4 e 5, que diz ali assim, ó, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós, né, vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos, ou seja, né, Jesus que nos uniu a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém, aleluia, glória a Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre a célula nessa noite, vamos falar sobre célula e vamos falar a respeito de unidade, né? Então se nós pegar aqui, você vai ver que esse texto, ele fala o quê? Fala, né, de união, né, de unidade, e de que aquilo que Deus fez, né, para nós, fez no coletivo. E assim somos nós muitas vezes lá na célula, né? E é a respeito disso que eu quero compartilhar com você aqui algo que nós temos vivido como célula, né? E lá em Mateus 18, 20 fala, né, por onde né, se reunir ali 2 ou 3 em meu nome, ali ele está presente. Então você vê que o Senhor, né, ele nos criou para a gente viver em comunidade. Ele nos criou e nos salvou para isso, né, para isso. E por isso que é tão bom a gente caminhar e estar junto ali na célula. É bom estar aqui no culto? Sim, né? Até o pastor falou na semana passada que nossa igreja é uma igreja de 2 asas. Ou seja, é gostoso estar aqui na celebração, né? É muito bom, um momento de louvor, né? Como a gente sente aqui a presença maravilhosa do Senhor. A gente sai daqui, né? Você sai daqui no domingo, né, cheio da presença de Deus. Só que, né, nós temos também a outra parte, que é o quê? Que é lá no grupo pequeno. É lá na célula onde nós temos a oportunidade de orar uns pelos outros. É ali que a gente somos desenvolvidos, né? É ali onde a gente tem uma oportunidade grande de crescimento, né? Eu conheci célula em 2012, né? Em 2012, quando eu cheguei na IBC, eu conheci a célula. E ali na célula, para mim, né, tinha alguns empecilhos, algumas dificuldades para estar indo até a célula, assim como eu sei que muitas vezes passo por isso, né? Eu morava longe, eu ia numa célula que era lá em Paissandu, e eu morava lá no Jardim Sumaré, então assim, né, era um pouco distante, mas assim, eu me apaixonei por quê? Porque ali na célula eu pude fazer novas amizades, né? Quando eu me converti, a forma, né, que eu estava vivendo, era uma forma totalmente contrária àquilo que Deus, eu entendi que aquilo era contra o propósito, contra aquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí quando eu fui na célula, né, uma das coisas que eu percebi, que a forma que aquelas pessoas ali da célula se comportavam, a forma que eu fui recebido na célula, a forma que eu fui tratado, era totalmente diferente. E aquilo ali me impactou, né? E eu ali pude fazer novas amizades, aprendi a andar nos caminhos de Jesus, foi ali na célula, né, com os irmãos ali, a ler a palavra, a sentar. Por mais que a gente venha aqui, a gente é ministrado a respeito disso. Mas ali na célula, você andando perto, né, estando junto, é onde nós somos ministrados. E para mim ali foi uma experiência muito boa que eu tive com a célula. Eu aprendi a orar na célula, que é igual aqui no culto, né? Quantos aqui têm a oportunidade de
de fazer uma oração aqui uns pelos outros. Às vezes a gente até tem algum momento que o pastor, né, ó, vai ali, ora com fulano, mas ali na cela não. Ali você é desenvolvido, né? Você ora pelo aquele irmão que está ali, né? Ele ora por você, vem, apresenta algumas dificuldades, algo ali, um motivo de oração, e ali é onde nós somos treinados, né? Treinados para quê? Para cumprir o chamado, o propósito que o Senhor tem para nós, né? Ali na cela onde nós somos treinados para isso. Até eu quero contar um testemunho de oração, né? Falando a respeito de orar uns pelos outros, se importar, porque a oração é uma maneira de nós se importarmos uns com os outros, né? Quando você está ali na célula, que você pega os pedidos de oração, e sei lá, durante a semana na sua casa, você lembra, né, daquele irmão, você lembra daquela pessoa, e você ora por ela, né? Você está se importando com ela, você está lembrando dela, você está sendo canal de Deus para abençoar ela. E lá na nossa célula, tem um testemunho, né? Um testemunho da a Débora, do Jean, né? Um tempo atrás, ela veio fazer com um pedido de oração a respeito do irmão dela, né? E ela pedia toda a célula. Ela chegava e falava, né? Ó, ora pelo Elias, né? Ora pelo meu irmão, né? Ele está com alguns problemas, né? Familiar, problema no casamento, e ora por ele. E ali passava uma semana, chegava outra semana, e ela sempre com aquele mesmo pedido de oração. Ela chegava na hora, vamos fazer os pedidos de oração? E aí a Débora vinha e falou, ora pelo meu irmão, né? Ora pelo Elias. Mas até que um belo dia, a hora que chegou ali no momento de oração, né? A Débora, ela não pediu oração pelo Elias. Ela falou, hoje eu quero agradecer. Eu quero agradecer porque Deus, né, Deus começou a falar com Elias. Nessa semana ele compartilhou comigo. Está no comecinho, tá gatinhando. Mas nós cremos que o Senhor, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Ele é fiel e justo para isso. Então, são coisas que nós vivemos ali como célula. E é gostoso, é uma alegria, porque quando você ouve um testemunho, né, isso edifica demais. Isso deixa a gente feliz, alegre. Falou, estava lá, né, a gente orando toda semana, e aí você escuta que Deus está movendo, que Deus está fazendo. Isso alegra o nosso coração, isso nos deixa feliz por saber que o Senhor Ele tá nos ouvindo e está transformando vidas através da nossa oração. Então a célula é um lugar onde a gente tem essa oportunidade de orar uns pelos outros, e oportunidade de ouvir o testemunho, ouvir ali, né, o quanto Deus tem nos abençoado. E na célula também, algo que acontece, acredito que acontece na célula de vocês, acontece lá na nossa célula também, porque na célula tem salvação. Célula é um lugar de salvação, é um lugar onde as pessoas elas se achegam ao Senhor, é um lugar onde elas entregam a vida para Jesus, é um lugar onde elas conhecem ali, muitas vezes tem contato, né, com a palavra ali pela primeira vez, é através de uma célula. Eu quero contar a história de um irmão do Alisson, né, o Alisson, né, contar o testemunho do Alisson. O Alisson, quando ele chegou na célula, ele chegou na primeira vez que ele foi na célula, ele morava lá em Mandaguaçu, né, ele trabalhava até às 6 e saía do trabalho, ia lá para a casa dele, né, tomava banho, pegava as crianças e voltava para a célula. E eu olhava ali e falava, nossa, né, quanta dedicação, quanto empenho para vir na célula. E desde que ele começou, ele não faltou mais na célula, né, e ele vinha toda semana, né, estava ali na célula, firme ali, buscando, querendo, sedento, né, por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Na época a Tamara trabalhava no shopping, né, e ela não podia vir com ele na célula, porque ela trabalhava até às 10 da noite, né, mas nós orava por ela, né, muitas vezes nós nem falava para ele, né, porque senão no começo o irmão falava, né, mas nós orava, Deus, né, dá um novo emprego para ela, porque ela possa, Deus, está aqui, está na célula, está vindo, né, e Deus fez, Deus salvou, né, Deus transformou a vida dele, muitos conhecem o testemunho dele, né, Deus transformou a vida do Alisson, da família dele, né, e a Tamara conseguiu um outro emprego, a Tamara pôde ir para a célula, né, os dois, e Deus fez só não na vida deles, mas fez também através da vida deles, né, e eles vieram para Maringá, e aí assim, depois, né, o Alisson ali, através do testemunho, da mudança dele, ontem nós falamos a respeito disso aqui no Descubra, lemos lá Tiago capítulo 2, né, acho que é o versículo 26, né, que fala a respeito do quê? Que a fé sem obras, ela é morta. Né? Então, assim, através do testemunho da mudança de vida dele, a partir do momento que ele mudou, aí veio a irmã dele também, né? Veio a Dayana, veio o cunhado, veio o Fernando, que estão aqui, que o quê?
que eles viram a mudança na vida dele e começaram a ir para a célula. E para o Fernando e para a Dayana era mais desafiador, porque eles moravam em Floraí. E toda semana eles vinham na célula. Né? Chegava, estava firme na célula, não faltava na célula, vinha no culto, vinha na célula. Né? E aí, né, Deus começou a obra na vida deles, transformou também. Hoje esse povo virou tudo maringaense, tudo morava em Maringá, mudaram para cá. Mas assim, né, é um lugar onde tem essa comunhão de perto, essa proximidade que nós temos ali na célula, você consegue acompanhar, né? Você consegue estar perto, estar junto. Eu lembro uma vez que o Alisson chamou eu para ir orar numa casa, né? E ele ligou para mim e falou, então vamos, me ligou, mandou mensagem, vamos lá orar? Eu falei, vamos, né? E vamos lá, irmão. E aí, contando ali o contexto, tal, né? Eu e ele fomos, chegamos lá, oramos, né? Entendemos lá, oramos, louvamos ao Senhor e tal, né? E depois foi uma bênção, né, que Deus fez através daquele dia. Depois nós voltamos embora e falou assim, rapaz, ainda bem que você foi comigo, sabe? Porque eu estava meio assim, né, de ir lá, né, de ir orar, porque eu não tenho muita experiência, eu não sabia como que ia ser. Eu falei para ele, nós dois, eu também não sabia o que ia ser, eu só fui. Eu falei, vamos, né, porque muitas vezes a gente está esperando, né, vamos falar sobre isso no final da mensagem, a gente vai encaminhar para isso. Muitas vezes a gente fica esperando, né, porque eu não tenho capacidade, porque eu tenho que me capacitar mais. Não, a gente precisa só de se dispor. Né, lá na sua célula, para você levar uma pessoa, para você levar um convidado, para você falar de Jesus, para você chamar ele, você só precisa se dispor. Só precisa se dispor, porque quem vai fazer? Quem vai fazer é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus que vai fazer. Não é nós que vamos fazer. Amém? Então, na célula é um lugar onde nós temos esse privilégio de ver, de ouvir, né, de salvação, de transformação de vida. E é uma alegria, né, a gente se alegra. É uma alegria poder estar ali. E também, né, outra, né, eu anotei aqui várias coisas que o pastor falou, coloca os testemunhos, tem várias coisas que acontecem na célula. Né? Outra coisa que acontece na célula é o quê? É a mudança no dia a dia das pessoas. Essa semana ainda, eu conversando com uma pessoa lá da nossa célula, e ela testemunhando, que a segunda vez, quando ela começou, ela não falou para mim se foi a primeira, ela falou, quando eu comecei na célula, eu estava passando por um problema. Eu estava com um problema. E quando eu cheguei lá na célula, né, uma outra irmã compartilhou que ela estava vivendo aquele mesmo problema. E já fazia algum tempo. E ela estava lutando e orando, né, e estava ali perseverando. E estava vendo, né, uma mudança, estava vendo um crescimento. E aí ela pegou e olhou e falou assim, uai, se ela está vivendo um problema semelhante ao meu, está lutando, está perseverando, e Deus está mudando a vida dela, Deus está mudando a história dela, Deus vai fazer na minha também. E aí foi onde ela decidiu que falou, eu vou ficar aqui na célula, eu vou continuar firme aqui, né, eu vou perseverar. E aí também testemunhando, né, veio testemunhar, e eu fiquei muito alegre, depois até falei para a Alessiandra, falei, amor, temos que orar. Eu fiquei muito feliz demais, né, para Deus realmente fazer grandes coisas na vida dessa irmã, porque assim, é tão gratificante quando a pessoa vem, né, abre o coração, conta, fala dos testemunhos, né, e é como hoje foi o pastor Amaro que comentou de manhã, né, a respeito lá, quando Jesus curou os 10 lá, né, e só um voltou para contar. Então assim, como que é gostoso, né, a gente poder, foi o Vanildo que falou, como que é gratificante, né, nós temos a oportunidade de ouvir o testemunho, saber que Deus está transformando, que Deus está mudando, Deus está fazendo a diferença na vida, né, dos nossos irmãos, na vida das pessoas que estão caminhando ali à nossa volta. Né, e a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite né, você está lutando sozinho? Você tem lutado sozinho? Ou você você tem estado numa célula, você tem lutado com pessoas ao seu lado, né? Você tem tido a oportunidade de compartilhar as suas dificuldades com gente que vai orar pela sua vida, que vai caminhar com você, que vai andar no mesmo propósito, na mesma direção, gente que vai se alegrar, né? Se alegrar quando nas suas vitórias. Ou você tem caminhado sozinho, né? Tem tido dificuldades, tido lutas, e aí você guarda isso, né? Você até vem no culto, vem na igreja, coloca diante de Deus, né? A igreja somos nós, né? Você vem aqui no prédio, aí você se coloca diante de Deus, mas você permanece ali lutando,
né? E você não abre o coração muitas vezes, né? Tem que ser igual o pastor Amaro falou, é óbvio, você tem que, né, ter pessoas tementes a Deus, gente que realmente vai estar comprometido com o quê? Com a sua mudança de vida, gente que quer, né, quer ver você crescer, quer ver você avançar. Mas você tem lutado sozinho? Você tem se disposto, né, se desafiado, porque é um desafio muitas vezes, né, é um desafio a andar em grupo, a andar em unidade, a andar com mais pessoas ao seu lado, lutando junto com você, né, também ali no dia a dia. Né, eu vou ler aqui o Salmo 133, né, e a palavra diz que existe uma bênção muito grande, né, irmão? Existe uma bênção em nós andarmos em unidade. Quando a gente anda em unidade, o Senhor, Ele nos abençoa. Né? Existe o desafio, sim, da unidade. Né? Existe, só que é ali onde o Senhor, Ele move o nosso coração. É ali muitas vezes onde nós somos tratados. É muitas vezes onde a gente ouve algo que a gente precisa ouvir. Nem sempre a gente até gosta, né? Mas muitas vezes a gente ouve algo que a gente precisa ouvir. Né? E Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do ermo, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Né? Aleluia, glória a Deus. Né, como é bom e nós termos a oportunidade de nós andarmos unidos, né, andar em unidade, de poder ter gente, né, lutando com a gente, lutando a nossa luta, a nossa batalha e vencendo juntos. Né, isso tudo a gente acaba vivendo ali na célula. Só que andar em unidade, irmão, não é fácil, tem uns desafios. E muitas vezes eu sei que alguns, às vezes, até ouvem tudo isso aqui, né, fala, está contando a parte boa. E às vezes você, de uma certa forma, pode até estar, né, pode ter sido, em algum momento, decepcionado. Né, você pode ter sido decepcionado em andar com as pessoas, alguém pode ter te decepcionado. Né, mas o pastor Claudinei até falou isso no culto passado aqui, eu lembro muito bem, ele falou assim, não pode cobrar a perfeição dos outros, não, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então, as pessoas vão falhar com a gente? Elas vão falhar sim. Né? Só que nós também vamos falhar com elas. Então, nós não podemos cobrar delas perfeição, porque nós somos imperfeitos. Né? Então, andar em unidade, tem os desafios? Tem. Tem hora que a pessoa ela não vai te corresponder? Sim, tem hora que ela não vai te corresponder. Só que nós não podemos perder tudo que Deus tem para nós, né? E andarmos sozinhos. Eu vou dar um exemplo. Estou falando de todo mundo aqui agora, hein? Vou dar um exemplo, né? Falar do exemplo do Fábio. Né? O Fábio, meu sócio, a gente anda ali junto, lado a lado, convive todo dia. Pensa numa pessoa que eu já decepcionei. E pensa numa pessoa que ele também já me decepcionou. Só que, por outro lado, é um amigo. É alguém que eu sei que eu posso contar. Né? Até contar uma história. Esses dias eu comentando com ele, falou, Deus, né? Deus faz. Nós estávamos lá em BH e nós chegamos lá, estava cansado lá no quarto, no hotel, fui dormir lá. Acho que era umas 4 da tarde, eu liguei para ele, nós conversando um pouco. Aí eu falei assim, Fábio, nós podíamos ir lá no Mercadão, né? Comprar uns queijos, uns doces, uns negócios lá, né? Só que assim, aproveitar que nós estamos aqui, só que nós não temos muito tempo. Por quê? Né? Nós tínhamos um compromisso, tinha à noite lá na igreja, era 4 da tarde. Aí falou, até nós sair daqui umas 4h30, falou, tem 1h30. Né? E do hotel lá no Mercadão dava uns 3 quilômetros. E vocês sabem ali como que BH é bem planinho, né? É bem planinho. Então era 6 quilômetros, 3 para ir, 3 para voltar naqueles morros. E aí eu falei para ele, falei, vamos lá. Falei, só que nós vamos a pé. Nós temos 1h30. É meia hora para ir, meia hora para você comprar queijo, doce, o que você quiser comprar, e meia hora para nós voltar. E ele pegou e falou assim, não, vamos embora. E aí depois nós fomos tal, e a hora que nós estávamos voltando lá com a sacola, com os queijos, tudo pesado, carregando aqueles troços, e olhando no relógio, porque né, tinha um compromisso lá na igreja, tinha que chegar e tomar banho e tal, e vindo. E no meio do caminho, eu falei para ele, falei, só você, Fábio, só você para topar umas loucuras dessa comigo, porque lá em BH, no meio daqueles morros lá, para sair andando a pé lá, para ir atrás de comprar queijo, né, eu falei, você não tem, né, não pode ir, tem que ser meio doido, né,
para topar essas coisas. Mas né, e tem hora que a gente não se corresponde, tem hora que, né, que se desentende. E andar em unidade, lá na célula não é assim. E às vezes você está lá na célula, às vezes algum dia você foi lá, né, alguém falou alguma coisa que você não gostou, você nunca mais voltou na célula, deixou de ir, deixou de estar junto, deixou de estar no meio, está perdendo tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem muito para fazer na sua vida através de unidade. E você já está na célula, fica firme, avança, se coloca à disposição, né, se dispõe a crescer, a avançar, né, a perguntar para Deus, perguntar para o Espírito Santo, Deus, o que você tem mais para mim? Né, eu não quero ser só um frequentador da célula, ser só um membro, só aquela pessoa que está lá toda semana, né, está ali. Não, eu quero ser bênção na vida de alguém, né, eu quero ser bênção na vida das pessoas que caminham comigo. E você que não está na célula ainda, você que ainda não está, meu irmão, você está perdendo tempo, já era para você estar lá, né? Corre, vai para a célula, né? E temos aí hoje, né, temos mais de 30 células hoje na nossa comunidade. Essa semana passada teve mais um, né? Multiplicou, agora tem a célula Kairos, né? Surgiu mais uma célula para a glória de Deus. Então, assim, se disponha a andar em unidade, não perca o que Deus tem para você, né, pensando naquilo que possa acontecer às vezes, né, das pessoas não te corresponder e de repente você se magoar, se decepcionar. Não, muito pelo contrário, nós precisamos se desafiar e andar em unidade, que o ferro afia o ferro, e ali nós vamos crescendo junto, né, e é na célula onde nós somos muito abençoados, o nosso crescimento, né, acontece ali também. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, né? Fique de pé nessa noite. Nós vamos orar. Né? Estamos minha cola aqui já está no finalzinho, já está acabando a minha cola. Né? O Marcão está vindo aqui. Vamos orar, nos colocar na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida, orar por você que se dispôs a estar aqui nessa noite e para ouvir, né, uma palavra. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele possa ter tocado no seu coração e que você possa sair daqui com desejo. Às vezes você estava magoado, às vezes você tinha algo que você estava carregando com você, porque em algum momento aí da jornada, de repente você possa ter se decepcionado, né, se decepcionado com alguém, e isso impediu você de avançar, de continuar, né, na célula. Que o Senhor possa retirar isso do seu coração nessa noite, e que você possa voltar a viver essa alegria que é estar em célula. É muito bom, irmão. É muito bom a gente estar ali, a gente ouvir testemunho, a gente vê vidas sendo salvas, a gente vê vidas sendo libertas, transformadas, né? O pessoal da mídia, acho que eu pedi para, tem umas fotos para passar aqui, umas fotos lá da nossa célula, da melhor célula de Maringá. Tem umas fotos aqui, ó, da melhor célula de Maringá. Olha lá essas crianças. Ó, quero até contar um testemunho a respeito dessas crianças, irmão. Essas crianças aqui, eu pedi para vocês ficarem de pé, agora você vai ficar um pouquinho que eu tenho que contar essa história. Senta não. Mas, ó, essas crianças aqui têm nos dado muita alegria lá na célula, viu? E essa semana nós estávamos organizando o dia do amigo, né? Nós não, era para ter feito, a gente vai fazer terça-feira agora, né? Ficou para essa semana. Só que nós estávamos lá organizando o dia do amigo, e a hora que a gente estava dividindo as tarefas lá, falando o que cada um vai fazer, né? O que cada um vai fazer lá no dia. A hora que eu falei assim, oração inicial, né? O Felipe do Alisson já levantou a mão, eu vou fazer. O Felipe tem 7 anos, né? Eu vou fazer. Aí daí a pouco o outro, né? Aí veio. Aí o Leonardo também, né? Daí um acho que já entrou pro meio, eu quero isso, quero fazer aquilo. E aí veio as crianças se dispondo. Eu falei, vocês são crianças, vocês não podem não, né? E aí organizamos a célula e Deus trouxe algo no nosso coração lá, falou assim, porque quando vamos falar do lanche, aí o Leonardo falou assim para mim, pai, eu tenho 5 convidados, eu vou levar 5 convidados lá da minha escola, mas ele estuda lá no Adventista, e aí eu tava falando assim, eu ia fazer a noite da pizza, né? Aí eu falei, vamos comprar uma pizza de bacon, né? Ele falou assim, então pai, tem que cuidar, porque eles não comem, tem uns lá que eles não, né? Tem alguns que vão lá, eu não sei, porque tem alguns amiguinhos dele da sala que não comem carne de porco, então você tem que pensar aí na pizza, tem que ter pelo menos um sabor aí, que eles comam, né? E aí Deus colocou no nosso coração, falou assim, vamos fazer o dia do amigo das crianças? Vamos fazer o dia do amigo deles? E foi uma bênção, né? Foi uma bênção que a Júlia da Débora, ela pegou a folha, e eles fizeram uma roda lá e se organizaram. Colocaram, um vai levar o quebra-gelo,
o outro vai levar a palavra, o outro vai orar no final, e se organizaram que vão fazer o dia do amigo deles, né? E aí nós alugamos um salão lá em casa, um para nós e um para eles fazer o dia do amigo deles lá, né? Eles se organizando. E aí essa semana eu ouvi mais um testemunho, né, que veio da Débora também, que a gente conversou bastante, que ela falou para a Júlia, chamou a Júlia para ir para um compromisso e tal, né? Acho que alguma coisa assim, final de semana. E a Júlia falou: mãe, eu não posso porque eu tenho que preparar o quebra-gelo da célula. Nós vamos ter o dia do amigo. Eu falei: está em concentração, glória a Deus que Deus está fazendo, né? Então é uma bênção, irmão, é uma bênção estar com esses irmãos. Eu me alegro demais em poder fazer parte, né, dessa célula, de andar com esse povo tão abençoado, e creio sim, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu estava falando para o Marcão, quando nós multiplicamos a célula, nós ficamos acho que em 6, 7 pessoas, né? E hoje nós já somos aí uma multidão, é para a glória de Deus. Aí são mais de 20 adultos e tem quase 20 crianças lá na nossa célula. E agora que esse dia do amigo das crianças, meu irmão, se prepara que vai bombar de criança naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa noite. Deus, obrigado, Senhor Deus, porque, Pai, eu creio que os testemunhos, eu creio que aquilo que o Senhor tinha para ministrar aqui, Pai, através da minha vida, Deus, eu me dispus, Pai, a dizer para o Senhor: Espírito Santo, eis-me aqui, fala com o seu povo aquilo que o Senhor quer comunicar, Deus, mas eu creio, Deus, que de alguma forma essa palavra, ela encontrou lugar no coração dos meus irmãos, Pai, que todos possam sair daqui sedento, Pai, sedento por estar na célula, sedento por servir na célula, por querer ser uma bênção lá, por se alegrar com os irmãos, por poder também ali, Deus, ouvir testemunhos de vidas que são salvas, que são edificadas, Pai, que uns, Pai, com exemplos dos outros, possa sim, Senhor Deus, Pai, ser encorajados, ser desafiados a prosseguir, a continuar, Pai, continuar a te buscando, Deus, porque nós sabemos, Pai, que nós não temos um outro caminho, o único caminho que nós temos é o Senhor, Pai, é o Senhor, e que cada um aqui, Pai, não venha perder, Deus, não venha deixar de cumprir o propósito, de alcançar tudo que o Senhor tem, o chamado que o Senhor tem, as bênçãos que o Senhor tem, Pai, por viver longe disso, Pai, por viver fora disso. Não, Deus, que nós possamos sim, Pai, caminhar em unidade, assim como nós lemos, nós queremos, Pai, que é juntos, é ali que o Senhor ordena a bênção, Pai, e ali onde nós somos alimentados, e nós ouvimos, Pai, tantos testemunhos maravilhosos, que edifica a nossa fé. Obrigado pelo seu povo, Pai. Obrigado pela sua igreja. Deus, que nós possamos sair daqui, Pai, sair daqui com o coração sedento e cheio de ousadia, a buscar mais e mais da sua presença e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode acender as luzes, né? Faz assim com a sua mão, que a graça, a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus, com o amor do Pai, as comunhões e as consolação que vem do Senhor, seja todo o povo de Deus. E você que concorda, diga amém. Que você possa ter uma semana vitoriosa, abençoada, que o Senhor possa te levar em paz e que você possa, assim, poder testemunhar de tudo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, né, aqui e lá na sua célula. Amém? Glória a Deus. Aleluia.